O slide aqui mostra uma comparação entre a DSC e a DTA, ou seja, as suas diferenças e suas aplicações. Então a figura ela explica, né, a análise térmica diferencial, que é a DTA, e a calorimetria diferencial de varredura, que é a DSC, que são técnicas amplamente usadas para estudar transformações térmicas. A DTA ela mede a diferença de temperatura, ΔT, entre a amostra e uma referência inerte. Já a DSC ela mede a variação de entalpia, né? Entalpia é Joule por quilo, entalpia específica ou apenas Joule, que é energia, associada às transições térmicas. Quais seriam as aplicações dessas duas técnicas? Ela é utilizada na análise de fusão, análise de cristalização, transições vítreas e reações térmicas em materiais, polímeros, fármacos e na metalurgia. Na DTA, ela mede a diferença de temperatura ΔT entre uma amostra e uma referência inerte sob aquecimento idêntico. Então, inicialmente, olhando a figura aí da esquerda, nós temos que a temperatura da amostra é igual à temperatura de referência. Quando eu faço o processo de aquecimento, né, eu tenho que, se eu tivermos uma reação, uma variação térmica do tipo exotérmica, significa que a temperatura da amostra é maior que a temperatura de referência. Então, eu estou liberando calor. Se eu tiver uma variação térmica do tipo endotérmica, significa que a temperatura da amostra é menor que a temperatura de referência. Então, vou ter uma absorção de calor. Os gráficos, né, da DTA resultantes revelam transições térmicas como fusão, cristalização e decomposição. E o DTA também é utilizado em polímeros, cerâmicos, fármacos e na metalurgia. No gráfico à esquerda, né, nós temos que três picos aí de temperatura e uma variação aí na linha base. Nesses picos, né, os picos para cima eu tenho, né, variações exotérmicas e os picos e o pico para baixo uma variação endotérmica. Vamos primeiro definir o que seria análise quantitativa. A análise quantitativa, antes de falar sobre o que apresenta o slide, é a determinação numérica de propriedades térmicas e das transformações físicas e químicas dos materiais em função da temperatura ou tempo. Quais seriam as aplicações, né, da DTA? Podemos aplicar em polímeros para quê? Para determinação da temperatura de transição vítrea e estabilidade térmica. Se a gente for aplicar a DTA em cerâmicas, nós podemos fazer a medição do coeficiente de expansão térmica. Se a gente for aplicar a DTA em metais e ligas, nós vamos fazer a avaliação nesse tipo de material de transformações de fase e entalpias associadas. Se a gente for aplicar a DTA em fármacos, nós vamos fazer a determinação de pureza e identificação de produtos de degradação térmica. No slide, né, nós temos que a magnitude de temperatura em determinado tempo é proporcional à variação de entalpia, à capacidade calorífica, que é o CP, e à resistência térmica total ao fluxo de calor. A ΔT é a função da condutividade térmica K e da densidade da amostra, que é o ρ, que é a nossa massa específica. O DTA ele fornece apenas valores das temperaturas nas quais ocorrem as mudanças da amostra. Observação: a DTA não é uma análise quantitativa em termos de quantidade de calor envolvido, né? Para isso a gente tem que recorrer, né, à DSC para obter essas informações. Vamos falar aqui um resumo da calorimetria diferencial de varredura. A DSC, a gente sabe que ela mede as variações de entalpia, ΔH, em transformações térmicas do material.
é diferente da DTA, que mantém um fluxo de calor constante medindo a energia absorvida ou liberada. As curvas térmicas apresentadas na DSC registram eventos endotérmicos, fusão, e exotérmicos, cristalização. Temperaturas equilibradas. O equipamento controla a temperatura da amostra e a temperatura de referência, ajustando a energia para manter a igualdade. Então, na DSC, né, se tivermos picos endotérmicos, né, o que vai acontecer? São picos para baixo, né, como esse daqui, que é o de fusão. Nós vamos ter absorção de calor. Se tivermos picos exotérmicos, ou seja, picos para cima, nós vamos ter liberação de calor. Por exemplo, nós vamos ter o processo de cristalização. E também uma coisa importante na DSC, as áreas dos picos representam as variações de entalpia. E suas aplicações da DSC? Ela é amplamente utilizada para estudar pontos de fusão, cristalização, transições vítreas e reações químicas, sendo essencial para a caracterização térmica de polímeros, fármacos e metais e também alimentos. No gráfico, né, mostrado no slide, nós temos aí então uma transição de segunda ordem, tá? Não sei se minha ponteira está aparecendo ali. Nós temos uma transição de segunda ordem, onde houve uma mudança, né, da linha base. Nós temos um pico exotérmico, né, que é a liberação de calor. E nós temos aqui, né, um pico endotérmico, que absorve calor, que a gente tem aqui o processo de fusão. Né? Aqui saiu um pouco afastado, mas essa cristalização está sendo referida aqui a esse pico exotérmico de temperatura de 164 graus Celsius, tá? Aplicações da DSC. Então, na DSC nós vamos fazer a determinação de temperaturas de transição em polímeros, né? E a DSC identifica eventos térmicos como a TG. O que é TG? É a transição vítrea. Ou seja, o que é isso? O material torna-se mais flexível. Nós vamos também determinar a temperatura de cristalização, ou seja, isso significa que vamos ter a formação de uma estrutura cristalina da nossa amostra. E também na DSC nós vamos identificar eventos como a fusão, que é a TM, ou seja, eu tenho uma transformação da minha amostra em sólido para líquido. As medidas quantitativas da DSC. A DSC ela vai determinar para a gente o CP, que é o calor específico, a pressão constante, o ΔHC, que é o nosso calor de cristalização, que é a nossa entalpia, né, ou calor de cristalização, ΔHF, que é a nossa entalpia ou calor de fusão, ΔHR, né, que é a nossa entalpia ou calor de reação. E nós temos que fazer a calibração e preparação da amostra para fazer a nossa DSC. Então a nossa calibração utiliza padrões conhecidos. Nós precisamos escolher a nossa cápsula, né, da amostra, conforme a amostra, aliás, de uma maneira hermética para líquidos e convencional para sólidos. E conclusão então da DSC: é uma técnica essencial para estudar polímeros, fármacos, alimentos e metais. Na figura do slide, na tabela 10.1, nós temos os padrões de calibração para análise em DSC. Então a gente sabe que a temperatura, né, nós conhecemos no dia a dia a temperatura de fusão da água, que é 0 graus Celsius, e para que ela se transforme de sólido para líquido, a energia necessária, né, o calor de fusão ΔHF é de 79,70 calorias por grama. E assim a gente tem
os mesmos valores de temperatura de fusão e do calor de fusão ΔHF para outras substâncias, né, ou materiais. Aqui na preparação de amostras em DSC, né, nós temos aí a questão do impacto do tipo de fechamento. Então, aqui são cadinhos, né, que são apresentados aí no slide e onde são colocados as nossas amostras. Então, nós temos algumas coisas a comentar. O impacto do tipo de fechamento do nosso cadinho. A escolha da tampa afeta a perda de massa e o comportamento térmico. Se o cadinho estiver aberto, nós vamos ser utilizados para amostras sem que haja liberação de gases. Se ela não é hermética, então ela permite, né? Se ela está aberta, então ela não é hermética, então ela permite a evaporização e eliminação de gases. E se ela for fechada ou hermética, ela evita a perda de massa, ideal para amostras voláteis. Aqui na parte de baixo, né, nós temos aí o cadinho com tampa alinhada, um desenho dela com tampa alinhada e um desenho do cadinho, né, com tampa invertida. Comentando sobre a posição correta da tampa. Se a tampa estiver alinhada, ela protege a amostra, permitindo leve troca gasosa. Se a tampa estiver invertida, pode comprometer a vedação e a precisão da análise. Então, a consequência do uso incorreto, né, do cadinho ou da tampa, né, esse uso inadequado da tampa pode causar perda de material e alterar a troca térmica. Conclusão, então, sobre essa questão aí que a gente está apresentando nesse slide. A escolha correta da cápsula e tampa, ou do cadinho e tampa, garante precisão nos resultados da DSC, que é a caloria diferencial de varredura. Bom, análise aí da curva de DSC, que é a calorimetria diferencial de varredura. Os principais elementos, né? Observando aí o gráfico, nós temos a transição vítrea, né, que é a TG, que ocorre a mudança estrutural sem fusão, alterando propriedades mecânicas da nossa amostra. Nós temos aí que apresentado no gráfico a T17, que é a temperatura de início da transição térmica. Nós temos aí a T-end-set, que é a temperatura de fim da transição, como mostrado aí na figura. Nós temos também a temperatura de pico, que é o máximo de eventos endotérmicos. Dependendo se for para baixo ou para cima, esse pico, né, se for para baixo, nós temos um evento endotérmico, ou seja, nós temos absorção de calor. Se o pico for para cima, nós temos um evento exotérmico, nós temos liberação de calor. E nós temos a questão das linhas de base, que ajudam na determinação precisa das temperaturas de transição, onde nós podemos determinar aí a variação de CP da nossa amostra, como mostrado ali na figura. Conclusão, então, em relação a esses itens que a gente mostrou aqui no slide, né? A curva DSC, ela permite analisar fusão, cristalização e estabilidade térmica em polímeros, fármacos e metais. Nessa tabela apresentamos as transições relacionadas aos processos físicos e químicos que ocorrem durante o aquecimento. Peço que vocês deem uma olhada, tá, no livro que eu passei para vocês de caracterização de polímeros, determinação do peso molecular e análise térmica, de Lucas, Soares e Monteiro, tá, de 2001. Aqui, né, são colocados, né, os vários tipos de processos físicos e químicos, né, e se eles são uma transição do tipo endotérmica e exotérmica. Vamos falar de cada um desses tipos de eventos, né? Se eu tenho absorção, né, a absorção é uma transição do tipo endotérmica. Ela faz uma retenção de substâncias dentro de um material. Se eu tenho
Deixa eu ver aqui, voltando. Se eu tenho uma adsorção, né, ela é uma transição do tipo exotérmica. Mas o que é adsorção? É a fixação de moléculas na superfície de um material. Cristalização. A cristalização ela também é a transição do tipo exotérmica. Mas o que é a cristalização? É a formação de uma estrutura cristalina ordenada do nosso material. Vamos falar da desorção. Se eu tiver um processo físico do tipo desorção, ela é uma transição endotérmica. A desorção é a liberação de substâncias adsorvidas. Repito, é a liberação de substâncias adsorvidas. Fusão, né? A gente está acostumado mais, né, desse processo de fusão, que é a transição, né, do estado sólido para o líquido, né? É quando nós temos o nosso, por exemplo, a água no estado sólido, ao aquecer a água, esse material ele vai se transformar em líquido. A fusão, né, ela é uma transição, é um processo físico e é uma transição endotérmica. Então absorve calor para que haja mudança de estado. A sublimação, vamos falar sobre a sublimação que a gente também está acostumado do nosso cotidiano. O que seria a sublimação? A sublimação é um processo físico que é uma transição do tipo endotérmica, que absorve calor. Ela muda direto do estado sólido para gás. Um exemplo clássico é aquela naftalina que a gente usa para matar as traças, né, na gaveta, no nosso guarda-roupa. Vamos falar da transição cristalina. A transição cristalina ela pode ser um processo físico, que pode ser uma transição do tipo endotérmica ou exotérmica. A transição cristalina é a reorganização da estrutura cristalina sem fusão. Nós temos também a transição líquido-cristalina, que é uma transição do tipo endotérmica, que absorve calor para que ocorra essa transição. O que é a transição líquido-cristalina? É um estado intermediário entre sólido e líquido. E a transição de Curie? O que é a transição de Curie? É um processo físico onde ocorre a absorção de calor, ou seja, uma transição vai caracterizar uma transição endotérmica. A transição de Curie é a perda de propriedades magnéticas do meu material. Transição de capacidade calorífica. Ela acontece, é a mudança no CP da nossa amostra, ou seja, mudança na capacidade de armazenar calor. Lá na nossa curva, né, que a gente vai obter, não vai ocorrer um pico, e sim uma alteração da linha de base. Vamos falar da nossa transição vítrea, que a gente tem sempre falado, né? A transição vítrea também é um processo físico que ocorre na nossa amostra, né? E a sua transição vai provocar uma alteração também da linha de base. A transição vítrea, o que ela é? É a passagem de um estado rígido para um flexível em polímeros. Então eu tenho nosso polímetro, ele está no modo rígido, e quando ocorre a transição vítrea, ele torna-se borrachoso, mais flexível e não rígido. A vaporização, a gente já está acostumado no nosso dia a dia, né? A vaporização é um processo físico e a sua transição é endotérmica, ou seja, há uma absorção de calor. A vaporização é a transformação do líquido em gás, né? Ou evaporação ou ebulição. Então eu tenho meu fluido na fase líquida, ao aquecê-lo, ele vai se transformar em um gás ou um vapor d'água, se for água. Combustão. O que é combustão? A combustão já é um processo químico e não físico, né? A combustão, eu vou ter uma transição exotérmica,
que vai liberar calor. Então, o que é a combustão, de modo geral? É uma reação química com liberação de calor e luz. Decomposição. Decomposição é um processo químico que pode termos uma transição, na transição ela pode ser ou endotérmica ou exotérmica. A decomposição é a quebra de substâncias complexas na minha amostra, de uma maneira geral. A degradação oxidativa, o que é isso? A degradação oxidativa é um processo químico onde há a liberação de calor, é uma transição exotérmica. A degradação oxidativa de maneira geral, é uma alteração química devido à oxidação da minha amostra. Vamos falar da desidratação. A desidratação, né, é um processo químico onde ocorre uma transição endotérmica, ou seja, eu tenho absorção de calor. A desidratação é a remoção de água de um material. Oxidação em atmosfera gasosa. O que é isso? É um processo químico onde há uma transição exotérmica. A oxidação em atmosfera gasosa, né, é a formação de óxidos por reação com oxigênio. Vamos falar da polimerização. É uma transição do tipo exotérmica e ocorre a formação de polímeros a partir de monômeros. Pré-cura é um processo químico onde há uma transição exotérmica, onde ocorre um endurecimento inicial de resinas e polímeros. Reação catalítica é um processo químico onde há uma transição exotérmica. A reação catalítica é um processo químico acelerado por um catalisador. Reação no estado sólido, o que é isso? É um processo químico que pode ter uma transição tanto endotérmica como exotérmica. A reação no estado sólido é uma reação química entre sólidos. Reação redox. A reação redox é um processo químico que pode tanto ocorrer em uma transição endotérmica ou exotérmica. A reação redox é a transferência de elétrons entre substâncias. Redução em atmosfera gasosa é um processo exotérmico, processo químico, envolvendo ganho de elétrons. Sorção química, por último aí. A sorção química é um processo químico onde ocorre uma transição exotérmica, liberação de calor. Na sorção química, eu posso ter absorção ou adsorção com reações químicas. A adsorção, a gente viu que é a fixação de moléculas na superfície de um material. Resumindo, então, né, esses processos são essenciais na análise térmica e caracterização de materiais em diversas indústrias. No livro, né, que eu passei para vocês, dei uma lida com mais calma, né? Eu não anotei aqui a página, mas é o livro que eu passei para vocês de caracterização. O nome dele se chama Caracterização de Polímeros, Determinação do Peso Molecular e Análise Térmica, né, dos autores Lucas, Soares e Monteiro, de 2001. Bom, essa figura aqui mostra uma análise, né, a figura 3.6, né, mostrada aí no slide, mostra uma análise de DSC, de uma transição de fase endotérmica de primeira ordem, como a fusão. Então nós temos que o início da transição ocorre em T0, que é a nossa temperatura de transição, e em transições amplas a temperatura de pico, dP, e também a temperatura de fim, TE, também são determinadas. As temperaturas T0 e TE, né, ou TO e TE, são obtidas pela intersecção de tangentes no ponto de desvio da linha base. A entalpia de transição, ΔH,
como mostrado ali na figura, né, é calculada pela integração da área de pico endotérmico. Vamos aí falar dessa figura 3.6. Então a figura mostra uma curva de DSC, de fusão de um material. Os principais pontos dessa DSC. Nós temos então a temperatura de início, T0, marca o início do evento térmico, que é a fusão, determinada pela tangente ao início do pico. A temperatura de pico TP é o ponto de máxima absorção de calor, onde a transição endotérmica atinge o valor máximo. E a temperatura de fim, TE, marca o término do processo, determinada pela tangente ao final do pico. A entalpia de fusão ΔH é obtida pela integração da área do pico endotérmico. Interpretação, então. A DSC ela permite determinar temperaturas críticas T0, né, ou a temperatura de início, TP e TE, que é a temperatura de fim, essenciais para caracterizar o comportamento térmico do material. Em transições amplas, como a fusão de polímeros, as temperaturas podem diferir significativamente. A entalpia ΔH ajuda a avaliar a estabilidade térmica, pureza e estrutura de materiais como polímeros, metais, fármacos e alimentos. A análise então, de DSC ela fornece dados essenciais sobre mudanças térmicas, auxiliando na caracterização de materiais para diversas aplicações. Ainda no slide, nós temos uma fórmula, né, para calcular o ΔH, que é a nossa entalpia, no caso aí, né, do processo de fusão, onde M é a massa da amostra, ΔH a nossa entalpia, a energia, que a gente quer calcular, o K é uma constante de proporcionalidade da amostra padrão, com ΔH tabelado, e A é a área do pico, né, que a gente consegue determinar aí, utilizando softwares específicos. A figura mostra o açúcar amorfo liofilizado, que passou por liofilização, que é a secagem por congelamento, e não possui estrutura cristalina definida. Essa figura 7.9 mostrada no slide, né, ilustra uma análise de DSC típica de açúcares amorfos liofilizados. Esses materiais eles apresentam transição vítrea, né, conforme mostrado ali no gráfico, seguida por cristalização exotérmica, que é o primeiro pico ali para cima, e durante a cristalização a mobilidade molecular aumenta, permitindo a formação de cristais, o que libera calor. Esses cristais derretem durante o aquecimento, produzindo uma endotermia de fusão. Então a figura mostra um termograma DSC típico de açúcares liofilizados em forma amórfica. Os eventos então dessa DSC, transição vítrea, é a temperatura em que o material passa de rígido para mais móvel, permitindo maior mobilidade molecular. Depois nós temos a cristalização, que é outro evento, é um evento exotérmico. O açúcar amorfo forma cristais, liberando calor e gerando um pico exotérmico. E depois nós temos um pico para baixo, né, que é a fusão, que é um evento endotérmico, onde nós temos que os cristais formados derretem a uma temperatura específica, absorvendo calor e gerando um pico endotérmico. Qual que é a interpretação dessa análise do açúcar amorfo liofilizado? Os açúcares amorfos passam por transição vítrea antes da cristalização, comportamento comum em materiais liofilizados. A cristalização libera calor, que é um pico exotérmico, e a fusão absorve calor, que é um pico endotérmico. Essa análise é importante para a indústria alimentícia e farmacêutica, ajudando a entender a estabilidade térmica de açúcares e compostos amorfos.